E aí eu vou puxar o gancho aqui para a próxima área que você atuou e que a gente trabalhou junto de novo, né? Cara, eu lembro de vezes aqui de ver o Marcão correndo, assim, ó, passando. Para quem não conhece, a matriz do Itaú fica lá no metrô Conceição, né? O famoso SEIC. Cara, é um espaço gigantesco, não sei quantos mil metros quadrados tem lá, mas cabem 11 mil pessoas trabalhando. Do nada, eu estava passando, saindo de um prédio, de alguma reunião, e vi o Marcão correndo para um lado, para o outro. Ah, tô atrasado para a reunião, tô indo para isso, aquilo. E era muito, muito comum. E a gente já trabalhava junto nessa época, cada um de um lado. E aí, esse time especificamente, eu vou deixar ele contar o que a gente fazia, mas eram todos assim, né, meu Marcão? Assim, você via a galera Verdade. literalmente andando o complexo inteiro ali para tentar resolver os projetos e fazer as coisas acontecerem. Mas deixa você contar a tua visão, o que a gente fazia. É isso, cara. E aí surgiu a oportunidade de vir para o atendimento numa estrutura completamente nova. Era uma startup dentro do atendimento, né? Todo mundo realmente com a cabeça super parecida, assim. Todo mundo com uma baita de uma vontade de fazer as coisas acontecerem, com um desejo de fazer diferente e de que as coisas que a gente estava, aquele objetivo que a gente tinha, ele era um objetivo ambicioso, um desejo enorme de fazer com que a gente conseguisse chegar naquele resultado. Então, era uma área dentro do atendimento que foi criada para fazer comunicações proativas com o cliente. Então, prestar um serviço para o cliente proativo. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quando o cliente tem algum problema específico ou a gente não processa alguma informação por algum motivo dentro do banco, esse problema, obviamente, vai impactar o cliente. Então, um exemplo clássico, né? Nesse caso aqui, nem é um problema de processamento do banco, um problema que acontece por conta da forma com que funciona a transação. Então, o cliente ele vai fazer uma transferência, Marcão, vou fazer uma transferência para o Rondinelli, DOC ou TED, e aí eu coloco algum dado errado, seu CPF errado, por exemplo. Pelo movimento, pela estrutura, pelo processo aqui, essa transferência ela bate aqui no intermediário, que é a CIP, e volta para a conta do cliente que fez a transferência. Só que esse cliente que fez a transferência, ele só vai ficar sabendo se ele for cobrado, então no meu caso, se for cobrado por você, ou se eu olhar no meu extrato. Então, o que a gente passou a fazer ali foi avisar o cliente que o dinheiro voltou para a conta dele. Simples assim. Então, a gente antecipava, na verdade, esse processo funciona até hoje, então a gente antecipa aqui um problema que o cliente teve, eu evito que ele seja cobrado do cara que estava esperando a transferência ali, e ele pode refazer essa transação. Então, isso ajuda o banco a garantir ali a transação, ajuda o cliente a pagar quem ele precisa pagar e o cliente da outra ponta a receber. Então, eram várias comunicações nessa linha que a gente tinha que buscar. Então, a gente tinha que entender o que de quais triggers que a gente fazia sentido a gente aplicar esse tipo de processo. Então, eu lembro que quando eu entrei, a gente tinha 3 implantados, e a gente tinha uma meta, isso foi em setembro, e a gente tinha uma meta de 30 até o final do ano. Cara, e ali Não, eu foi vou uma te. correria enorme. É exatamente isso. Eu cheguei em julho e eu lembro, cara, claramente assim, o Thiago, que era o superintendente, me chamou e falou: Ó, tem essa oportunidade, você quer vir? Eu falei: Vou. Aí, quando eu cheguei, o primeiro dia, ele falou: Deixa eu te contar a meta. Aí ele falou: Cara, esses 30 projetos para implantar até o final do ano, e faltava tipo 4 meses para acabar o ano. Eu falei: Você tá louco, bicho? Como é que a gente vai implantar 30 se, meu, tá faltando tudo isso, tem poucos meses? Aí ele falou: que você acha que você consegue? Eu falei, não faço a menor ideia, eu vou correr atrás e o que der a gente vai conseguir. Mas eu preciso de gente, eu preciso de pessoas aqui. Aí ele falou, procura, você tem essas vagas aqui e traz quem faça sentido. Aí a primeira pessoa que veio na minha cabeça, Marcão. Aí eu falei para ele, você conhece o Marcão, a gente trabalhou junto, fez isso, isso, isso. Aí ele, pode trazer, procura ele, vê se ele aceita, se ele quiser. E aí, acho que aqui tem um gatilho importante. A meta era desafiadora. Então, nesse tipo de situação, não dá para arriscar. Então, quando a gente foi É montar o isso. time para fazer, o que a gente fez foi, quem é que tem as características que a gente precisa para que isso aconteça? E aí a gente foi atrás de pessoas que tinham essa pegada, que tinham esse punch de resolver, de fazer as coisas, de não ficar com a bunda na cadeira, como você comentou, né? De correr atrás. E, cara, foi um sucesso. No final das contas, os 30 viraram quase 40 e a gente super arrebentou nessa meta, deu tudo certo. Muito boa. E aí, É Marcão, isso. depois dessa área de projetos, foi para onde? Então, essa área foi a última área que eu trabalhei como analista, porque ali
eu já estava num plano de transição para um papel de gestão, né? Então, já estava no momento da carreira que eu estava gritando aqui de, putz, acho que eu consigo ajudar mais gerindo pessoas, fazendo com que elas produzam, do que eu sozinho ali. E ali tinha um reconhecimento natural do time, assim, né? De que, putz, fazia sentido para o Marcão. Eu lembro que na época você era meu gestor, então a gente começou a desenhar um plano ali. Então o PDI é super importante, você saber onde você quer chegar, o que você tem que fazer para chegar, você pedir ajuda das pessoas, compartilhando ali o seu desejo do próximo passo e do passo depois do passo, né? E desenhar um planinho. Então, você também tinha um plano de próximo passo, e ali, enfim, a minha ideia era, cara, se não der certo aqui, eu vou, com essa experiência aqui, virar gestor, seja nessa estrutura ou não. E aí eu lembro que na época você foi promovido para uma vaga de gerente, numa outra estrutura, dentro da área de operações ainda, e aí ficou vaga aquela posição. E aí demorou um pouco para o processo sair e tal, mas quando saiu, por incrível que pareça, eu acabei não entrando naquela posição. Então a gente tinha uma outra coordenadora que tinha saído há um tempo da área, ela voltou, e fazia todo sentido. E aí eu falei, cara, tá tudo certo, porque ela é uma pessoa boa, uma pessoa que vai tocar, vai continuar dando tom aqui, e já tinha um alinhamento com ela ali no meu próximo passo. E aí o resultado foi que 2 meses depois, um gerente, na época, falou, Marcão, cara, parabéns, você está no final de um processo. Eu já estava fazendo até um outro, já estava numa fase final lá de um outro processo, ele falou, parabéns, você está no final do processo. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, não, tem uma vaga aqui de planejamento estratégico que a gente acha que você tem o perfil e tal, então você obviamente vai passar por avaliações aqui de banco, vai passar por avaliação com a diretora, mas a gente acha que pode dar certo. E aí deu certo, fui promovido ali para coordenador em 2018. Doido. Aqui acho que é um ponto bacana, tá? Para quem não cansou a conversa, quem não pegou nas entrelinhas, né? O Marcão aqui trabalhava na minha estrutura na época, e a gente estava os dois em momentos de carreiras muito parecidos, né? Os dois próximos a dar o próximo passo, literalmente. E aqui acho que tem um gancho importante para quem é gestor e para quem vai se tornar gestor de gestores, né? Cara, você quer ser promovido, né? Você quer dar o próximo passo, deixa alguém preparado para ficar na tua cadeira. Por mais que não aconteça, como foi no caso do Marcão, a decisão acabou sendo outra, mas ele estava preparado para assumir aquilo. Porque isso dá uma segurança para quem está saindo, cara, absurda. Porque você sai assim, meu, fiz o meu trabalho, fiz o que eu tinha que fazer, e ainda deixei alguém para dar continuidade aqui de outra forma, mas da melhor forma possível. E isso dá uma satisfação gigantesca, né, Marcão? Você hoje em dia, como gestor, você sabe o quanto que é legal quando, meu, alguém que trabalhou contigo é promovido, alguém que esteve contigo conseguiu evoluir na carreira, né? Parece até que você fica mais satisfeito do que quando você é promovido, né? Você fala, putz, que legal, consegui ajudar alguém. Então, para mim, a função de gestor, né, ela é um pouco disso, desenvolver as pessoas. Óbvio, todo mundo tem seus boletos para pagar, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer evoluir na carreira, quer ter uma condição de vida melhor, mas, cara, tem uma satisfação em conseguir promover alguém ou fazer parte de uma promoção de alguém que é gigantesca, assim, não tem como descrever até você passar por ela. E muito disso aconteceu aqui na nossa relação, né? Como eu brinquei aqui, a gente se conheceu lá em 2012, não tinha relações tão próximas, trabalhamos em um projeto, depois trabalhamos na mesma área, mas estruturas diferentes, até que a gente trabalhou junto e deu tudo certo, né? A carreira evoluiu aqui para um bom caminho. E aí virou É gestor, isso. aí aprendeu aonde os fracos não têm vez de verdade, né? Pois Agora eu vou é, sofrer de verdade. pois é. Em uma das entrevistas, engraçado, né? Que uma das entrevistas, um gerente para o meu gerente falou, cara, eu sei que você é bom, eu só quero saber agora se você está pronto para apanhar de baixo e de cima. Foi bem assim que ele falou. Falei, cara, vamos lá, eu acho que o desafio aqui é bacana, vamos entender aqui como é que funciona, enfim. Deu certo. E aí, quando eu sentei na cadeira, eu entendi o que ele estava falando. Porque essa vaga que eu fui promovida era uma vaga de planejamento estratégico e cuidava do PMO de um projeto de transformação do atendimento, né? Então, eu fiquei 1 mês e meio, por incrível que pareça, nessa cadeira, e aí surgiu uma necessidade, uma vaga de coordenador numa outra estrutura, que era a estrutura de qualidade de monitoria na época, e meu superintendente, que era o Thiago, que você já comentou aqui, falou, Marcão, lá tem um desafio um pouco parecido
com o que a gente tocou enquanto a gente estava em gestão de ativos, venda de ativos. Não tenho ninguém que tenha o perfil aqui nessa linha. Então, apesar de você ter acabado de assumir essa cadeira, eu vou precisar de você lá. Falei, cara, vamos embora. Então, a carreira também, às vezes, tem uma dessa, né? Então, assim, se se programa uma coisa e acontece outra, obviamente, você tem que avaliar se faz sentido para você, tem que ser uma coisa bilateral, né? Eu achei que fazia sentido para mim, sim, e topei o desafio, e flexibilidade ali manda muito no negócio, né? Eu acho que isso é super importante, essa característica é super importante dos profissionais hoje em dia. Pelo menos no universo aqui financeiro é muito importante. E aí, vou falar aqui com ganho de causa de quem trabalhou em algumas empresas a mais que você, né, Marcão? Cara, é extremamente admirável esse tipo de postura, né? Meu, quem tem capacidade de se adaptar, que você fala, meu, antigamente era estranho, né? Você via pessoas mudando de empresas, ou no teu caso, né? Cara, fez várias coisas diferentes na mesma empresa, né? Tipo, cara, você trabalha 7 anos no Itaú, mas quase se eu perdi as contas aqui, mas foram 5 áreas diferentes que você citou até agora, 3 áreas Sim. diferentes para a quarta. Então, cara, assim, essa capacidade de se adaptar, né, de conseguir mudar, hoje em dia, no meu ponto de vista, o mercado está olhando com um olhar diferente. Ainda tem gestores com a cabeça mais tradicional que falam, pô, essa pessoa ficou mudando de emprego, mudando de área, ela é vendida, entre aspas, né? Está procurando salário, toda hora quer mudar porque não está insatisfeita e tal. Mas às vezes pelo contrário, às vezes hoje eu vejo que essas pessoas têm uma capacidade de adaptação e de conseguir entregar resultado. Óbvio, você tem que ver a mudança versus o resultado, a pessoa tem que estar conseguindo entregar alguma coisa. Mas isso para mim hoje em dia tem muito mais valor, assim, não estou preocupado quanto tempo você ficou na cadeira, mas o que que você entregou, o que que você conseguiu fazer, e cara, a mudança às vezes vem como uma oportunidade. Pô, no teu caso, cara, surgiu um desafio que fazia sentido para você, quem estava te pedindo apoio era alguém relevante na tua trajetória, alguém que você já conhecia, que era um superintendente do banco. Então, você falou, cara, por que não? Né? Não tem problema algum. E essa capacidade de adaptação, muitas vezes as pessoas se restringem. Ah, não, cara, eu sou do atendimento, não, eu só posso trabalhar em áreas de atendimento, eu nunca vou ir para uma área de planejamento ou para uma área de produtos. Por que não, né? Por que não se expor aqui e exercitar outros músculos aqui para você aprender e conseguir se desenvolver mais, né? É isso aí, cara. Eu acho que isso é extremamente relevante. E também, cara, acho que está tudo certo com alguém que seja mais constante na mesma posição, no mesmo Sim, tipo de carreira. Acho que também. assim, o ponto é o que faz sentido para você, né? E aí, obviamente, essa habilidade em específico, acho que realmente ela é muito valorizada hoje no mercado. Mas aí isso foi um choque para mim, assim, porque eu assumi uma cadeira de coordenação que eu tinha 3 analistas com o task de contratar mais um, eu ia ter 4 analistas. E quando eu fui para essa cadeira, ela tinha 20 pessoas que iam ficar ligadas diretamente a mim, 20 pessoas que estavam ali em transição emprestadas para uma outra estrutura que tinha um desafio parecido de atendimento digital, e como era uma área que estava passando por uma transformação muito grande, tinham pessoas que estavam saindo da área, né? Então, momentaneamente tinham 60 pessoas, isso depois reduziu para 40, depois a gente resolveu aquela questão lá das pessoas emprestadas e tal, fiquei com 20 pessoas abaixo. Então, você sai de analista, vai para um time 1 mês e meio de 3, 4 pessoas, de repente 20 pessoas que já estavam há bastante tempo na área, tinham uma experiência enorme, então eu tinha que aprender bastante, cada um tinha um desejo e a gestão, obviamente, tinha um call, tinha um objetivo em específico, e aí, cara, assim, você apanha de baixo e de cima, mas você vai aprendendo muito. Então, para mim, ali foi uma universidade aquilo, cara.